Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje estou recebendo aqui o Dr. Marlon, que é ex-policial militar e uma pessoa com uma situação que eu tenho muita curiosidade porque nós temos uma característica em comum, eu diria. Seja bem-vindo, Dr. Marlon. Muito bem, um prazer todo meu, né? E vamos ao bate-papo aí, vamos nos conhecer melhor, né? E apresentar aí o que que tem de tão especial, né? Nessas características. Pode falar que é especial ou como é que chama? Já vamos entrar nessa parte aí, depois a gente vai pra parte Sim, prática. Mas... são neurodivergentes, na verdade são pessoas normais que têm sinapses diferentes. Por exemplo, a sinapse é aquele percurso que os nossos neurônios fazem para chegar numa conclusão. Por exemplo, eu queimei o dedo, né? Os meus neurônios vão ligar ao meu cérebro e dizer, ó, tem algo errado com o dedo, tá doendo, né? Tá. É a dor, é uma sinapse que ele faz, vai no cérebro e avisa que tá doendo, que é pra você tirar o dedo, né? Você deixar o dedo ali, o dedo vai ser consumido, então você faz uma sinapse. Então todo o raciocínio, inclusive uma conta matemática, como que é feito, né? Quando eu fiz concurso para a Polícia Militar, por exemplo, eu gabaritei a prova de matemática e eu não sabia nenhuma das fórmulas matemáticas. Eu não sabia. Mas eu gabaritei a prova de matemática. Como que isso é possível? Por causa que o cérebro ele faz outras sinapses. Entendeu? Que doido. Ô Marlon, só pra gente entrar e botar todo mundo que tá assistindo na mesma página, conta um pouco da tua história. Quando que você descobriu essa condição, que nós estamos falando do TDAH? Quando que você descobriu essa condição? E um pouco de como é que foi essa tua carreira até chegar aqui. Eu sou filho de agricultor. Filho não, neto de agricultor de um lado e do outro lado neto de expedicionário, né? Então tem um rapaz trabalhador e o outro é mais doido um pouquinho. Mas era muito inteligente também. Esse meu avô que foi expedicionário, ele era torneiro mecânico daqueles tornos que o cara tinha que fazer álgebra para poder chegar no ponto onde ele queria fazer a peça, né? Então ele tinha um torno mecânico daqueles bem antigo mesmo. E aí ele demorava para fazer a peça, não é só apertar no botãozinho como hoje, quem sabe seja mais fácil, né? Pela calculadora, pelo computador, né? Mas o dele não, o dele era no lápis, na caneta, tinha que fazer o cálculo e ele era muito bom no que fazia, o seu Lorival de Souza. E o meu avô, Stanislau, então ele tinha um perfil muito comunitário, era uma pessoa muito amada, né? E aí tudo isso traz uma raiz para quem é o Marlon hoje, né? Então eu nasci em Laranjeiras do Sul, vim com 9 anos para Cascavel, em 1990 eu cheguei aqui, comecei a estudar no Colégio Eleodoro Abano Pereira. E aí a nossa vida escolar, vamos assim dizer, ela é uma vida diferente, né? O TDAH, ele é uma pessoa que tem sinapses diferentes, ele tem realmente uma reação. Isso nem se falava quando você estava no colégio. Nem se falava. Muito menos ou melhor, os professores não conheciam, muito menos os pais, né? E aí o que acontece? O TDAH, ele se achava um ET, ele se achava uma pessoa, sabe, diferente de todas as outras. Então, a probabilidade dele se deprimir com a autocomparação, ela é contínua, entendeu? É muito frequente, né? Então, a gente sempre se achava o patinho feio da história lá, né? Era o patinho feio, era o TDAH. Então, nas dificuldades que a gente encontrava, que normalmente era a questão do comportamento, o que distraía a gente em sala de aula e não permitia com que a gente tirasse boas notas lá quando estava na escola, né? Isso daí ele causava um transtorno também no psicológico, né? Então, e outra, o professor se aborrecia porque via o TDAH como um bagunceiro em sala de aula, né? Os colegas também, porque a hora que eles queriam prestar atenção, você estava chamando a atenção deles. Sim. E o pai ficava chateado, a mãe ficava chateada porque as notas não eram tão boas, né? Então daí, como no sistema não antigo... Não agrada ninguém. No sistema antigo a gente acabava levando uma surra do pai, da mãe, né? E aí o que acontece? A minha mãe, ela tomava uma decisão que ela também tem TDAH,
né? E teve o diagnóstico tardio, assim como eu. Eu tive o diagnóstico com 41 anos. Nossa. Agora, eu tenho 42, foi ano passado o meu diagnóstico. E, inclusive, o meu diagnóstico é de TDAH combinado, que são os dois, né? Que tem o TDA, que ele é mais depressivo, e o TDAH, que é hiperativo, né? Então, eu sou depressivo e hiperativo também. Entendi. E aí, o que acontece? Eu tenho os dois, então, eu tô até fazendo um exame agora, um teste, com a doutora Daiane Pires Moraes, para ver, investigando a questão do TA também. Existe uma probabilidade de ser autista também. Muito grande. E isso com 42 anos. Então, o que acontece? A gente tinha essa dificuldade na escola, na vida acadêmica, né, que nos acompanhou inclusive na Polícia Militar, né, quando eu cursei lá o curso de formação de soldados, que me acompanhou na graduação de Ciências Biológicas. Eu acabei não terminando porque eu passei no concurso da PM, e também acompanhando o curso de Direito. Mas como é que foi pra você fazer essas provas? Porque eu vejo, eu falei pra você, inclusive, com relação a isso, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer provas. Parar e fazer prova. Por quê? Porque eu me distraio muito fácil. Como é que foi pra você entrar na Polícia Militar, conseguir fazer, e a tua formação, evidentemente, né? Eu inclusive, eu sempre falo e chamo atenção para isso. Eu tenho um problema com gabarito, Rogério. Preencher o gabarito, aquelas bolinhas, eu me confundo. E eu perdi 2 questões do gabarito na hora de passar da prova pro gabarito. Eu anulei 2 questões, entendeu? Daí o que acontece? Se eu tivesse acertado as 2 questões, eu tinha tirado a maior nota do concurso. Nossa. Daí eu fiquei com a terceira maior nota. Foi bem assim. E, inclusive, tem um concurso interno da PM também, que eu tive uma dificuldade nisso. Eu era para ser oficial da Polícia Militar e eu fiquei na nota de corte. Então, o que é? Você tem o TDAH e muitas pessoas têm. A gente tem que criar sistemas. Esse sistema eu já tinha criado antes de saber o que era TDAH. Antes de saber que você tinha criado um Sim, sistema. porque você tem que se virar, né? Você tem que achar saídas. Sim. E eu sou muito bom no improviso, né? Então eu vou deixando a coisa ficar numa situação na minha mente que eu não consigo focar em outra coisa. Eu tenho que focar naquilo daí. Entendeu? Então daí na hora que eu foco naquilo ali, ninguém me tira. Olha que interessante. Eu entro em hiperfoco e daí eu consigo avançar muito rápido na leitura, na consciência, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Marlon, eu tenho aqui uma defesa pra fazer aqui pra mim agora, né? Passa pra mim, eu vou ler aquilo ali em 1, 2 horas, eu já consigo fazer a tua defesa. Agora, às vezes, você tem uma defesa de, daqui 10 anos você vai ter que defender, você vai empurrar. eu vou procrastinar e vai ser difícil até chegar a hora do caos. Até chegar a hora do caos. Então é assim que funciona a mente do TDAH. Por quê? Porque você precisa ter uma motivação extra, entendeu? A não ser que seja uma motivação tipo, um familiar, isso realmente me comoveu, então eu tenho que encontrar como que eu ligo e desligo o meu hiperfoco, como que eu ligo e desligo a minha motivação. Porque a questão da dopamina, né? Então, se eu tiver com a medicação em dia, né, a Ritalina, hoje você medica? Ou Venvanse, hoje eu medico. Né, ou Venvanse ou a Ritalina, então é muito mais fácil me manter focado, entendeu? Mas para ligar o hiperfoco, que é aquilo que você se concentra e faz com excelência, mais do que excelência, como um perito, né, um superdotado naquilo, então você tem que descobrir, tem que se autodescobrir, entendeu? É importante para você que está assistindo saber que o diagnóstico do Marlon foi feito por um profissional e os medicamentos e todo o tratamento dele é feito por profissionais. Então não adianta você querer aí se autodiagnosticar e fazer as coisas, tem que ser feito por um profissional. Ele falou até o nome da profissional, a doutora Daiane Pires Moraes. Daiane Pires Moraes. Então procura a Daiane, procura outro psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa que vai fazer para te ajudar nesse diagnóstico aí. Não faça automedicação, porque não faz bem para sua saúde. E a minha psiquiatra é a Marina Félix. Marina Félix. A doutora Mariana Félix, que é uma especialista no assunto, né? Cara, que legal. Marlon, você como candidato a vereador. Pois é. Primeira vez. Primeira vez. Decidiu colocar seu nome no jogo. Quais foram os
Onde é que passa? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho, eu acabo perguntando pra quase todo mundo que senta desse outro lado. Uhum. O que passa na cabeça da pessoa e fala assim, quer saber, eu vou colocar meu nome pra jogo. Como é que foram esses momentos pra você do antes e falar assim, tá, eu sou pré-candidato e agora candidato? Ok, eu sempre fui da parte técnica, né? E agora, sempre Ah, de é trás dos verdade. bastidores, e agora realmente eu quis me apresentar. Então, Até é bom porque você tem uma experiência muito grande com isso. isso, né? Eu já fui assessor jurídico, já fui assessor, chefe de gabinete já, Aham. né? Do meu professor, Dr. Rafael Bruguneroto, já. É um crânio em direito constitucional. O rapaz realmente bem habilitado. E foi um dos melhores vereadores que teve em Cascavel, no período do mandato dele. Foi considerado um dos vereadores mais produtivos. Se você pegar ali, né, no SAPL ali do site da Câmara, você vai ver que nos 2 anos que ele entrou para suceder o Gugu Bueno, ele foi um dos vereadores que mais trabalhou. E os projetos deles realmente são projetos que têm um fundamento, que têm tem uma eficácia para a sociedade realmente, né? Projetos como compliance, como que ela verifica que a empresa ela precisa ter um sistema de compliance para poder tratar com o município. Projeto anticorrupção, onde o município só pode contratar empresas Que não tem. cujos os diretores não estejam envolvidos em nenhuma condenação, nada, em crimes contra o erário público. Né? Isso é Então, muito bom, são né? leis eficazes mesmo, não é dia disso, dia daquilo, A né? contribuição dele foi simbólica até no campo jurídico, No né? campo jurídico, com Por certeza. conta dessas coisas aí, é só o pessoal que é do jurídico que vai Sim. realmente pensar nessas leis anticorrupção, compliance. Com certeza. Quer dizer assim, ó, são todas as áreas de gestão, deveria ser todas Sim. as áreas de gestão, mas quem está encampando meio que isso nas empresas e no setor público são os advogados, Os né? advogados. E aí a nossa incumbência, como ele é um advogado e precisava gerir o escritório, a nossa incumbência como assessor jurídico e chefe de gabinete era fazer a redação dessas leis e passar Que para que ele legal. aprovasse, né? Então ele corrigia todos os textos, dava ideia e a gente fazia a parte da redação, né? Então a gente construía a lei de acordo com a técnica legislativa. Então muitas das ideias daí inclusive o TDAH nos ajuda, porque o TDAH ele tende a ser criativo, né? No meu diagnóstico eu tenho 3 áreas de ser considerados superdotados, entendeu? Uma é de resolver os problemas com bastante velocidade. Uma né? facilidade muito grande. Isso, sou muito rápido em resolver problemas. Então, inclusive na polícia, complemento tático era a minha especialidade, né? Eu não me envolvia em acidentes, né? Então eu conseguia atravessar a cidade em 3 minutos e chegar a aprender o cidadão. Todo mundo bem. Então, por quê? Por causa do TDAH. Mas a parte técnica legislativa, isso é um forte nosso, né? A criatividade também. Sim. E algo que a gente trouxe que é de ter ouvido com a sociedade mesmo. Ir lá e verificar em loco qual que é o problema do cidadão. Né? Não adianta eu falar para você, Eugênio, que eu como vereador vou fazer isso, vou fazer aquilo, que minha proposta é tal, que minha proposta é isso, que aquilo. Se eu não sei que uma proposta ela tem que ter iniciativa do vereador, que tem que ser da competência do vereador, tem que ser da competência do município, né? Assim como não pode gerar custos adicionais ao município, a não Isso. ser que você especifique da onde que vem o recurso. Exatamente, tem que estar previsto dentro do orçamento anual do município, né? Não adianta eu falar, eu vou resolver o teu problema. Como? Você não sabe como, vai levar para fazer depois. Isso é estelionato legislativo, na verdade. né? Essa é a parte mais importante, porque tem muito candidato a vereador que vai e promete ponte, promete isso, promete aquilo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas não faz a menor ideia que ele precisa atribuir da onde veio o recurso. Então ele quer, às vezes, fazer tanta coisa que não consegue fazer absolutamente nada. Exatamente. Eu acho que é fácil, né? Inclusive, tem candidato que dá serviço extra pro seu assessor jurídico, porque ele não ouve o assessor jurídico. Né? Ele quer que a coisa aconteça de qualquer forma. De qualquer forma. E aí vai chegar lá na CCJ e a CCJ ela vai barrar. Por quê? Porque não é constitucional o projeto, tá fora de competência, a competência às vezes é do prefeito, entendeu? Por exemplo, teve alguém que fez um projeto na nossa época que queria abolir as taxas da água e da luz.
Só que isso é competência do Estado. Competência do Estado. Nem o deputado estadual consegue fazer, Não. porque existe uma agência de regulação, É. entendeu? E ela tá trabalhando a questão com a Sanepar, entendeu? Então não cabe nem ao deputado. Claro, o deputado pode fomentar, é bem mais fácil para Sim. ele trabalhar a questão, mas o vereador é que não, entendeu? A única coisa que o vereador pode discutir é apoiar o prefeito ou ir lá e fazer uma pressão na questão da contratação do serviço, né? Sim. Que ao invés da prefeitura contratar com a Sanepar, no fim do contrato, inclusive, né? Num, É. com o Agora foi contrato renovada, andando, acho que a Cascavel foi renovada no passado, me, não, esse me ano. parece que sim. Foi renovado, me lembro bem. Então aí o que acontece? Ele pode ir lá e argumentar com o prefeito, ter uma boa força, né? Para que o prefeito não contrate com aquela empresa, contrate com outra, né? Ou Sim. às vezes municipalize o serviço, né? Então tem tudo isso. Mas a questão da TDAH aí que você está querendo me falar é a área que a gente mais quer atuar, porque assim, é uma experiência pessoal, entendeu? Daquilo que a gente vinha falando, eu sofri muito na época de colégio, eu até apanhei de meu pai. O pai dava uma surra doída, viu? Mas era a forma dele entender, né? Meu pai foi morador de rua, ele foi Nossa. piazinho de rua. Quando era adolescente, ele chegou a morar na rua com 13, 14 anos. Né? Caramba. Então, não teve esse meu avô que voltou da guerra, ele voltou meio doido, né? Então, teve bastante disfuncionalidade a família ali. Ele ficou desamparado. Então, as formas com que ele tinha como tratar, ele não conhecia isso, né? E também não se falava Não se muito falava. sobre isso, não tinha esse entendimento que existe hoje, né, É. Marlon? Marlon, dentro da parte da tua experiência, até para aproveitar a tua experiência, onde é que você acha? Porque assim, a segurança pública na nossa cidade, Uhum. ela tem uma parte competência do município através da guarda municipal, né? Uhum. E mais uma grande parte, a grande maioria, fica competência do Estado através das polícias civil e militar. É isso? Exatamente. Nós temos a Polícia Federal aqui, mas para quem não sabe, a Polícia Federal é só sobre crimes contra o Estado. É contra a União, né? Contra a União, É. obrigado, não é Ou contra o Estado. interestaduais, né? Interestadual também? Sim. Quando o crime ele extrapola a competência do Estado do Paraná, por exemplo, um crime que é cometido em vários estados, a Polícia Federal precisa atuar. Ah, entendi. Então, aqui no estado do Paraná, ela se faz muito presente por causa da nossa linha de fronteira também, né? Sim. Então, tem inclusive a competência de portos, né? Portos e Sim, aeroportos. sim. Então, ela faz essa competência. Mas aí, com base na tua experiência, Uhum. o que Cascavel poderia fazer a nível de cidade para melhorar a segurança pública de Cascavel? Apesar de eu achar que nós temos uma segurança que não é algo alarmante, mas nós temos sim alguns assaltos a lojas que acabam incomodando, furtos, mas aqui nós não temos uma situação que é, por exemplo, eu lembro que eu fui uma vez para uma cidade do Nordeste, que eu não vou falar qual é, Uhum. por motivos óbvios, mas eu perguntei pra um policial que tava na rua, eu falei assim, é seguro a gente caminhar onde a gente tá caminhando? Ela falou assim, seguro só não anda com o seu celular na mão porque alguém já vai roubar. Uhum. E eu falei, pô, mas a policial tá me dando a dica, então, pô, o negócio é mais fácil de resolver do que você imagina. E na verdade não é. A gente não tem essa situação hoje em Cascavel, mas a gente tem os moradores de rua que entra na parte de segurança pública, assistência social, enfim. Eu queria que a gente entrasse nessa seara pra gente poder... Como é que você entende que o cargo do vereador pode contribuir? O que você poderia fazer? Duas formas que a gente tem que analisar. A origem do problema, né? Porque é como uma doença. Não adianta você tratar só com analgésico. Sim, Você precisa saber de onde que está vindo o problema. sim. Causa. Né? A causa. E a polícia, a guarda municipal é o analgésico. É o cara que vai lá apagar o incêndio da ocorrência. E sempre ele vai chegar depois que o crime aconteceu. Até porque não tem como ele chegar antes, né? Isso. Então, o que ele pode fazer para melhorar? Né? Então, ele precisa ter uma presença maior em cada lugar. Então, uma gestão de distribuição melhor do efetivo, de acordo com um mapa de inteligência, um mapa do crime, né, que a gente fala, esse é fundamental. A Polícia Militar trabalha dessa forma. Ela tem a P3 dela, que é a terceira seção, que eles chamam,
que ela analisa todos os boletins de ocorrência, que às vezes o cidadão fala assim, para que eu vou fazer um boletim de ocorrência? Exatamente para essa sessão, entendeu? Se você não faz boletim de ocorrência, como é que a polícia vai saber onde que ela vai ter que empregar maior esforço, entendeu? Ah, mas o meu bairro tá tendo muito furto, mas quem fez boletim? 1, 2 pessoas. Ah, mas o meu bairro nem tem tanto furto assim, deu só uns 15, mas as 15 pessoas fizeram boletim. Então Aí daí lá vai ter um o efetivo comandante vai levar o efetivo para lá. E a polícia militar e a guarda, elas têm uma tarefa em comum. Elas fazem o patrulhamento. E o patrulhamento é a presença, né? Então, o que acontece? Não tem tanto efetivo, mas tem uma viatura ali que só a visibilidade dela equivale a uns 15 policiais. Tem a cavalaria, entendeu? Tem o pessoal do canil, né? Então, aonde que eu vou, tem o pessoal das motos, né? E a guarda municipal tem muito disso, né? Então, aonde que você emprega melhor é trabalhar também a questão de conscientização da sociedade da importância do registro da ocorrência. E também a parte que é da origem do problema. O que é que está originando tudo isso? Entendeu? Então, é importante a gente fazer um estudo, inclusive com a assistência social, de qual é a abordagem que se faz para determinadas situações. Questão de drogas, por exemplo. Questão de pessoas em situação de rua, né? O que origina, né? Porque assim, você vai tratar o cara que está na rua, mas ali existe uma família que está passando uma dificuldade que é um aspirante a morador de rua. Sim. Uma família toda. O que está sendo feito pelo município para alcançar essas pessoas, entendeu? Então isso é muito interessante. Nós tivemos inclusive eu não gosto muito de dizer, mas nós tivemos uma ideia que não foi assim criada por causa da política, foi realmente de bastante coração, né? Eu na verdade até veiculei muito mais do que fui o originador do projeto, mas é a Geladeira Solidária, por exemplo, que é um projeto nosso, que ele está espalhado pela cidade em alguns pontos, né? Alguns pontos já foi retirado. Existe ainda? Existe ainda, já faz 6 ou 7 anos que ela existe. E ela atinge ela ajuda quem? O aspirante a morador de rua, uma família que está passando por uma necessidade extrema. E aí ela abre aquela geladeira ali, ela já não precisa comprar uma fruta, não precisa comprar uma comida. Porque já está ali pronto para consumo. Sim, ela já guarda aquele dinheiro para pagar o aluguel dela, para pagar a água, a luz. Entendeu? Que é para ela já não ser colocado para fora, né? Então, o que o município está fazendo? Nós precisamos trabalhar na questão de estudar junto com o município qual é a forma de abordagem. E o TDAH também precisa melhorar a questão da abordagem, porque assim, Rogério, eu sou capaz de apostar que uma boa parte da população carcerária que nós temos em Cascavel ou tem TDAH ou alguma neurodivergência, entendeu? Por quê? Porque o TDAH, quando não é acompanhado, causa revolta no cara, entendeu? Ele é uma pessoa que pode dar problema sim, né? Ele tem uma hiperatividade. E às vezes dentro da família ninguém sabe tratar, na escola ninguém sabe tratar. Ele é tratado como um problema, né? E aí ele vai indo para aquele lado sem a orientação certa, para que possa inclusive fomentar a questão da especialidade que aquela pessoa tem. Às vezes tem uma superdotação, ele é muito inteligente em certas coisas. E aí a gente faz uma frase que diz assim, nossa, essa pessoa foi tão criativa para fazer essa maldade, se ela tivesse dado isso para trabalhar, né? Não é assim? Usasse essa inteligência pro bem, né? Pro bem, né? Então, só que o que é que a gente tá identificando aí? Pode ser uma pessoa que tem um TDAH que não teve um direcionamento. Não teve um direcionamento. E aonde que começa isso? Na sala de aula. Como? Nós temos aqui a lei 14.254 de 2020, que é uma lei federal, que ela dispõe sobre a necessidade de ter um professor acompanhando em sala de aula o TDAH, o disléxico, qualquer outro transtorno de aprendizado, né? E que essa pessoa possa ser diagnosticada não com 41 anos, sim, mas lá com 6, 7, 8 anos de idade, para que ele possa o quê, Rogério? Para ele possa receber um apoio educacional e um apoio de terapia. Até porque se você pegar uma criança que tem TDAH ou tem essa hiperatividade, o que você vai precisar fazer é talvez hiperestimular.
Não é verdade? Então, É. assim, por exemplo, quanto mais atividade você der, se você deixar ela sem atividade nenhuma no contraturno, Uhum. né? Vamos dizer assim, ele vai pra escola de manhã ou à tarde, mas no contraturno dele, onde ele não estudaria, se ele ficar em casa, vai fazer besteira. Então é Sim. melhor que ele vá pro colégio e fazer alguma atividade. Futebol, vôlei, estudar empreendedorismo, isso. Quanto mais ele tiver essa hiperestimulação, mais real é. Eu te digo porque, quando eu estudava eu tinha um colégio que eu estudei em Cascavel, que eles tinham essas práticas de contraturno. Uhum. Então eu estudava de manhã no colégio, e à tarde eu pegava minha bicicleta e eu voltava pro colégio. E todo dia tinha alguma atividade pra eu fazer, seja teatro, seja futebol, seja qualquer coisa. Não eram disciplinas que estavam lá, que eventualmente que pagava, que meus pais pagavam pra eu fazer lá, nada disso. Mas eram atividades que eu estava lá sendo estimulado. E foi o colégio que eu mais gostei de estudar na minha vida. Por quê? Exato. Porque eu tava sendo hiper estimulado. Sim. Toda hora tinha alguém assim, viu, tem que fazer isso aqui, viu, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem esse livro pra ler, tem a biblioteca, tem não sei o que lá. Você já foi tal coisa, você já foi feira de ciência, foi não sei o que lá. Então, sempre tinha alguma novidade, alguma coisa pra fazer. E eu sinto que essa hiperestimulação seria, assim, muito importante. E aí é onde que parte de tudo isso? Precisa de uma capacitação profissional. E não só profissional. O município e o estado, eles têm um dever, né? Vamos dizer, o estado, como todos os entes federativos, eles têm o dever de trazer aquilo que o cidadão não tem condições, e sendo pagador de impostos, né, ele transfere ao estado. Então o estado precisa capacitar não só mestres, mas pais, todos os tipos de serventuários, né? Então, o cara que vai trazer no transporte, ele tem que saber que aquela pessoa é um TDAH, entendeu? Como que ele lida com disléxico, como é que ele lida com autista, entendeu? Como é que ele lida com alguém que tem transtorno obsessivo compulsivo. Não sei se você já assistiu Monk. Tem uma série. Ah, sim. É muito legal. Eu sou apaixonado por aquilo lá que eu me identifico. Se você quiser ver um TDAH animado, é quando ele acha outro. Então nós estamos num papo legal aqui. Porque assim, se eu viajo, você sabe por que eu tô viajando, entendeu? Então o TDAH tá sempre... E quem tá assistindo não tá entendendo nada. Desculpa aí. Mas olha, sabe uma coisa que eu queria dizer? Quem sabe colocar aqui embaixo uma lista que você acha fácil no Google das pessoas famosas que têm TDAH. Você sabia que Einstein, ele fazia xixi nas calças quando ele entrava em hiperfoco? Porque ele tinha TDAH, entendeu? Ele entrava em hiperfoco... Ele esquecia de ir no banheiro. Ele esquecia de tudo. Ele não ia comer, entendeu? Nossa. Quando ele tava com uma ideia na cabeça dele, ninguém tirava ele. Aí que vem aquela frase que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Hoje querem mudar isso daí, né? Mas não é porque o homem subjuga a mulher, mas que se não fosse essa mulher, e como eu dava mijado por ele. Da forma que é a minha esposa, por exemplo. Se não fosse a minha esposa na minha vida agora, entendeu? Que me entende, que me completa, né? E aí é a importância de uma família, né? Da família tradicional, entendeu? Porque a pessoa vai se criar sozinha, ela precisa de um companheiro, não adianta. Vai precisar de um assistente a vida inteira. O Monk, ele pode pagar o assistente dele, né? Se você vê lá a história da série, né? Quem não conhece, eu indico aí. Monk. M-U-N-K. Muito legal. Ele é um perito em investigação, né? E ele tem uma assistente que sempre tá ajudando ele em tudo. Ô Marlon, pra gente já começar a caminhar pro final, a gente faz uma pergunta agora nessa nova fase que vocês estão vivendo, que já é a campanha de vereador. Se você tivesse a oportunidade de mudar uma coisa em Cascavel, que tivesse só a tua competência, o que você mudaria? Então, essa questão da abordagem ao neurodivergente está em falta na cidade. Nós temos essa legislação federal criada pelo Bolsonaro e pela nossa Damares. Eu tenho que escrever, a TDAH esquece. E pela Damares, né? Só que não existe uma legislação municipal. A lei municipal, que inclusive foi criada ouvindo eu falar lá dentro da Câmara, né? Foi até um pouquinho deslealdade, né? Que ouviu eu falar e fez a lei. Ela só apresenta um dia e a necessidade de ter uma semana ali para conscientização. Mas nós precisamos trabalhar demais, inclusive, essa questão de capacitação do profissional, para que todos eles, não só o professor, sejam agentes identificadores
de um possível diagnóstico. Encaminhar essa pessoa para um apoio educacional, para um apoio, de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, né, e ter uma estrutura para apoiar o pai, ter uma estrutura principalmente para apoiar o neurodivergente, né? Então Cascavel precisa muito disso e eu arrisco em dizer, a população, vamos dizer assim, existe uma margem muito grande de pessoas com TDAH ou com alguma neurodivergência na sociedade que nem fazem ideia de que são, né? Porque não existe um diagnóstico. Agora, não é só o diagnóstico antecipado, é o diagnóstico tardio também. Existem senhores e senhoras lá na fase idosa, na melhor idade, que eles ainda não se entenderam. E eles, a partir desse momento, vai acontecer o que aconteceu comigo. Sabe aquele meme que tem assim, agora tudo faz sentido, né? Aí você se acha. É igualzinho a historinha do Patinho Feio. Quando o Patinho ele descobre que ele é um cisne, né? É um cisne negro, acho que é, se não me engano. Um cisne branco, né? Cisne branco. Aí ele viu que ele é mais bonito que os outros patinhos. É isso aí. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar essa questão, né? E eu quero estar trabalhando, ouvindo o povo, ouvindo os profissionais, trazendo para uma audiência pública. Eu quero fazer esse mandato, um mandato proativo, entendeu? Um mandato que vai em loco, vai ouvir, que vai realmente representar aquela demanda, entendeu? Às vezes não é uma demanda do TDAH, às vezes não é uma demanda que eu conheça, mas eu estou aberto, estarei aberto para ir lá e entender o teu problema, né? Falar, com o Marlon a gente pode contar, a gente vai estar lá. Que beleza. Marlon, agora nessa etapa, a gente está falando para você olhar para essa câmera aqui e olha para o teu eleitor e aproveita para pedir o seu voto. Então, você que é meu provável eleitor, né? A gente tem aí como característica ser conservador nos princípios, né? E ser liberal na questão econômica, né? Eu defendo a família, defendo a Deus acima de tudo, e defendo a liberdade também de expressão, a liberdade de consciência. Cada um tem que viver de acordo com a sua consciência, né? A gente tem que lembrar que o livre-arbítrio foi criado por Deus, né? E eu quero pedir teu voto, sim. O número é 22722. 22722, né? Venha comigo e faça parte do mandato, porque o mandato não é do vereador, o mandato é da sociedade. O vereador, ele está como vereador, não é vereador. E o vereador, o poder legislativo, é o poder mais próximo do povo. Por quê? Porque é aquele que está lá no teu bairro, é aquele que está próximo de você, é aquele que você sabe qual é a casa dele, né? Então você vai poder chegar lá e cobrar, vai poder chegar lá, apresentar uma demanda, e não podemos mais deixar com que os maus ocupem um lugar onde os bons precisam estar, né? Quando o mal existe, é a ausência do bem, né? É isso aí. Então é por aí. Show. Para você que foi diagnosticado ou esquece das coisas, não esquece de anotar o 22722 para você levar para a urninha a tua colinha. É isso, Marlon? É isso aí, doutores, colegas, advogados. Estamos aí também para representar a classe. Doutores policiais, né? Senhores policiais. Estamos aí cientes das demandas, né? O guarda municipal também, que precisa, inclusive, sabe do quê? Precisa de um plano de carreira. Eu não tenho um plano de carreira ainda. Olha, né? Só. Então é um serviço novo oferecido pelo município e ainda precisa ser discutido, né? O plano de hierarquia e disciplina dentro como que eles vão subir, né, dentro da guarda municipal, para que se torne atraente, porque senão o que vai acontecer, daqui a pouco tem guarda saindo, prestando outros concursos. Exatamente. Porque ele não tem uma motivação de permanecer como guarda municipal. Então, conte conosco para que façamos juntos um mandato sério de acordo com o que a população quer. Foi esse o motivo de que me apresentei. É ver e não ver o que eu queria ver, né? Então, o ficar ouvindo muitas pessoas falar, né? E não acontecer aquilo que eu esperava que acontecesse. Então, já que não tem
representatividade, vou colocar minha cara a tapa. É isso aí, vou Marlon. dispor da experiência e estamos lá. Show. Parabéns, Marlon. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua vinda aqui. Tamo junto. Beleza, muito obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.